Se você já teve problema com fervura de material, com secagem de material que não secou adequadamente, perda de brilho, mapeamento, acho que esse vídeo é para você. Então, segue aí, deixa seu like, deixa seu comentário, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ative o sininho aí para receber os nossos próximos vídeos. Beleza? Vamos lá. Oceano Vermelho aqui na área de novo. Então, mais um videozinho aí para ajudar os colegas aí. Quando a gente fala em materiais para pintura automotiva, a gente vai ter basicamente duas famílias. A gente vai ter o material monocomponente, né? O material que a gente costuma chamar de termoplástico, que é um material que ele seca somente por evaporação. Ele vai secar por evaporação do solvente e não tem reação química quanto a catalisador. E a gente vai ter os materiais, na sua grande maioria, que a gente chama de poliuretano, que são os materiais catalisados. Então, quando a gente fala em material catalisado, ele vai ter dois componentes ou três, dependendo do caso aí. Então, um exemplo aí que eu vou mostrar para vocês, um primer poliuretano. Eu tenho aqui um primer da marca Royal Fix, uma marca que eu testei, gostei. É um primer aí que muita gente ainda não conhece, vale a pena conhecer. Esse material, quando você compra ele, vem a latinha de primer e uma latinha de catalisador. Então, comprou o material, vai vir o que eles chamam de kit, né? Então, vem esse kitzinho aqui. O que é importante eu saber na hora de usar um material? Pode ser dessa marca ou pode ser de qualquer outra. Qual que é a relação de catálise desse material? Então, peguei o exemplo aqui desse Royal Fix aqui. Relação de catálise, eu achei bacana do fabricante ter colocado a informação aqui na frente da embalagem, né? Bem grande, dá para falar que não viu. Porém, eu tenho aqui as letrinhas miúdas, né? Então, as letrinhas miúdas são o quê? As informações do fabricante, né? Então, para que serve esse material? Como funciona isso daqui? Então, preparação de superfícies metálicas para acabamento automotivo ou para receber pintura. Catálise e diluição, isso que é importante, porque eu vou saber o quanto desse carinha eu vou colocar para quanto desse outro carinha aqui. Então, misturar 5 partes do primer poliuretano, 5.1, que é o nome desse cidadão aqui, para uma parte do catalisador, que é esse carinha aqui também. Secagem ao ar de 4 a 6 horas a 25 graus na temperatura ambiente, ou 45 minutos a 60 graus. Então, modo de usar: 5 partes em volume desse cara aqui, uma parte em volume do catalisador, e aí ele não fala em diluição. Se ele não fala em diluição é porque não usa diluição. Então, vou misturar esse cara com esse cara, homogeneizar e já está pronto para fazer a aplicação. Então, esse é um exemplo aí que eu mostrei. Vou pegar um outro exemplo de outro primer. É um primer que eu uso aqui na oficina também gosto bastante. Tanto você vê que ele está até utilizado, né? Já foi consumido uma parte da embalagem aqui. Primer 8200 da Sherwin-Williams, um primer também autossólidos. Qual que é a recomendação do fabricante? Também indicado para preparação de superfícies metálicas. Catálise e diluição: 8 partes em volume do primer, que é esse carinha aqui, para uma parte em volume do catalisador 8110, que é esse outro carinha aqui, 8110. Então, quando eu compro esse material na loja de tinta, vai vir também esse kitzinho aqui. E a diluição? Ele fala em diluição de 20 a 30% de diluente 454, que é esse outro cara aqui. Então, esse primer aqui, ele já vem diluído, né? Ele já vem numa proporção de solvente agregado no próprio produto. Eu vou apenas adicionar o catalisador, facilita um pouco aí meu trabalho. Esse outro aqui, ele vai precisar do primer, vai precisar do catalisador e também vai precisar de 20 a 30% de solvente. 20 a 30% por quê? Por que não é 20 ou por que não é 30? Por que é de 20 a 30? Situação que eu quero um enchimento um pouco maior, por exemplo, eu fiz uma preparação, utilizei massa poliéster, preciso fazer um nivelamento de alguma pequena irregularidade. Eu aplico ele com menos solvente, né? Então vou usar no caso aqui 20%, ele vai ter uma camada um pouquinho mais grossa. E aí eu vou tirar uma parte dessa camada no lixamento, né? Vou fazer o nivelamento da superfície utilizando o primer aqui para corrigir alguma coisinha. Uma situação de uma peça nova, né? Então eu vou aplicar uma peça nova ali, não tem
massa, não tem nada, eu vou só criar uma camada de base para tinta, né, um suporte para tinta poliéster ou poliuretana, e eu coloco os 30% que vai deixar o primer um pouquinho mais liso. Isso facilita o lixamento aí na hora da pintura. Então, 2 primers, função praticamente a mesma, relação de catálise diferente. Esse aqui não usa solvente, esse aqui usa solvente. Então, por isso é importante a gente ler a especificação do fabricante. Digamos que eu estou acostumado a usar sempre esse daqui e de repente eu vou começar a usar esse outro aqui. A latinha é do mesmo tamanho, né? Então, vou misturar o mesmo tanto que eu estou acostumado, né? Pego lá o copo, jogo um pouco de um pouco do outro, misturo com a régua e aplico. E aí vai chegar num determinado ponto que vai sobrar o primer e vai acabar o catalisador. E agora, o que eu faço? Agora você vai ter que comprar outro catalisador para continuar usando. Se fosse só isso, estava tranquilo, né? Vai lá, gasta lá mais, sei lá, 10 reais, chutando um valor aqui, e corrige seu problema. Mas o que acontece com aquele outro carro que eu já fiz o trabalho, que eu coloquei o catalisador a mais? Quando a gente coloca mais catalisador do que deveria, a gente pode ter um dos problemas chamado fervura, que é o quê? A reação do catalisador com o primer, ela gerar pequenas bolhas de ar dentro da camada de primer, né? E ele vai ficar todo furadinho. Então quando você faz o lixamento, né, você remove aquele filme superficial, começa a desgastar o primer, você vai chegar numa superfície toda furadinha, cheia de pequenos poros de ar. E aí você faz a pintura do carro em cima desses furinhos, vai ficar todo furadinho sua tinta e seu verniz, né? Então, o sistema de pintura vai ficar todo furadinho por conta dessa fervura. Então, não indico fazer a catálise a olho, como muita gente faz, pega lá, às vezes na própria caneca da pistola, o cara joga um pouco de primer, joga um pouco de catalisador, mistura ou tampa a caneca e sacode e manda bala. Meu, não faz isso, cara. Não faz isso porque a chance de dar problema é grande. E uma vez que deu problema, você vai ter aqui o tempo de secagem, no caso desse primer, de 4 a 6 horas. Ou seja, eu vou aguardar de 4 a 6 horas o primer secar e depois eu vou descobrir que eu vou ter que fazer tudo de novo. Não é legal. Então vamos prestar atenção nesse detalhezinho, vamos colocar a relação correta e garantir que a gente vai tirar o melhor proveito do material. E se eu colocar menos? Coloquei a mais, ele ferveu, beleza. Vou colocar um pouquinho menos, então que aí sobra um pouquinho desse aqui, eu posso usar no próximo. Se eu colocar menos, eu não vou ter a dureza correta desse material, porque ele não vai ter a reação de secagem correta. E aí eu coloquei, apliquei sobre uma massa poliéster, por exemplo, né? Então tem uma massa ali que foi trabalhada na preparação, apliquei o primer para isolar essa massa, porém como o material não vai secar de forma correta, aquela massa pode dar um defeito chamado mapeamento. O que é um mapeamento? Você vai ver o desenho da massa depois na pintura, ou talvez eu até entregue o carro para o cliente e não vai ter marca nenhuma, só que daqui uns dias esse material continua evaporando, né? E aí vai evaporar o solvente, esse material vai desenhar aquela massa poliéster na peça que você reparou, né? No capô, no paralama, seja lá o que for, vai dar esse mapeamento, seu cliente vai voltar para pedir um retrabalho ali. Então não é bacana colocar nem a mais nem a menos. O fabricante falou 5 para 1, a gente vai usar 5 para 1. O fabricante falou 8 para 1, a gente vai usar 8 para 1. O fabricante falou 8 para 1 e mais o thinner, a gente vai colocar 8 para 1 mais a quantidade de thinner que o fabricante falou. Então, dá uma lida aqui na embalagem do produto, né? Tem a instrução aqui no rótulo dele. Se você quiser saber mais coisas ainda, normalmente os fabricantes têm o boletim técnico no site deles, né? Então hoje em dia, celular, a gente acessa qualquer coisa, a gente pega o celular, entra no site do fabricante, seja Sherwin-Williams, seja Maxi Huber, seja VEG, seja Royal. Então entra no site deles lá, você vai ter informações aí sobre o produto, e se caso não tiver no site, tem o 0800, normalmente você liga lá, fala, ó, tô usando aqui o primer 5.1 de vocês e eu queria saber qual que é a relação de catálise. Então o pessoal te direciona para um departamento técnico aí da fábrica e a fábrica te orienta corretamente. Vale a pena você perder ali 5 minutinhos e garantir que você não vai perder aquelas 4 horas de secagem do material, mais a aplicação da tinta, o verniz, o prejuízo financeiro além do tempo você vai ter aí com o material para refazer um trabalho. Então não é legal a gente fazer a catálise a olho. Como é que a gente faz a relação de catálise de um material? Uma das ferramentas aí mais usadas são as réguas de proporção, né? Reguinha de catálise. Então tenho aqui 4 exemplos que eu peguei lá. São réguas aí que a gente usa no dia a dia aqui da oficina. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma relação de catálise de 2 para 1. Nessa daqui uma régua de 6,5 para 1. Essa régua é bem antiga, acho que foi do primeiro curso que eu fiz da Glazurite lá nos anos 90.
tanto que a linha 2154 ainda, depois foi atualizada para a linha 2255, depois veio a linha 90, que é a base água, então é bem antigo isso aqui, deve ter aí beirando seus 30 anos quase, deve ter uns 25 anos que essa reguinha está em atividade. Tem uma outra régua aqui também, da Star Química, que hoje se chama WEG, né? A WEG acabou adquirindo essa empresa aqui, mudou tudo para WEG, então também é uma régua que eu uso. Tem uma outra aqui da Tintas Brazilian, então também é uma reguinha que eu uso aqui no dia a dia. Pô, mas você vai usar uma régua da Tintas Brazilian para catalisar o material da Royal Fix? Mas eu não vou usar a régua na proporção de uma ou da outra, eu vou usar a régua em volume. Então se eu estou trabalhando aqui com uma relação de 5:1, que é o que esse material pede, 5:1, não interessa se ela é da Brazilian, se ela é da WEG, se ela é da Maxi Huber, o que é importante é o que? A relação de catálise que eu tenho nessa régua aqui. 5:1 quer dizer 5 partes desse volume para uma parte desse volume. Então se eu tenho aqui 500 ml, eu vou ter 100 ml. Se eu vou ter 5 litros, eu vou ter 1 litro. Ou seja, o material principal vai ser 5 vezes maior do que o material secundário. Então essa é a relação de catálise que a gente vai usar. Então a reguinha aqui da Tintas Brazilian atende esse material, apesar de não ser da mesma marca, mas atende. Se você tiver uma régua da Sherwin-Williams para trabalhar com o material da Sherwin-Williams, excelente. Se você tiver uma da Tintas Brazilian, da Star, que nem existe mais, agora chama WEG, ou da Glasurit, que ela não está mais no segmento automotivo aqui no Brasil, serve também. O importante é ela ser a relação de catálise correta. Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho aqui a relação de catálise de 8:1 mais o solvente. Então, ela me atende também. Ela atende tanto o primer da Royal quanto o primer da Sherwin-Williams. Tem aqui uma outra reguinha. Ela tem aqui escala de 2:1 e 4:1, ou seja, não vai atender nenhum dos dois. Porém, do outro lado dela tem uma reguinha universal. O que é uma reguinha universal? Ela tem a escala aqui em centímetros. Então eu pego, por exemplo, uma lata vazia dessa, coloco aqui 8 centímetros de primer para 1 centímetro de catalisador. É uma relação de 8:1 também. Ah, mas eu não tenho essas réguas. Poxa, custa muito caro. Fui na loja de tinta, o cara me cobrou R$10 numa régua dessa. Eu não vou gastar esse dinheiro com isso. Tem outra opção? Tem. A gente pode pegar um copinho de catálise. O copinho de catálise, ele vem com diversas reguinhas impressas aqui. E o custo dele é bem baratinho, deve estar em torno de R$2, R$3 um copinho desse aí. Na maioria das lojas de tinta você encontra. E aí eu vou procurar qual é a escala correta. Esse aqui é da Skylark, esse copinho, mas tem Sherwin-Williams, tem outras marcas também. Qual que é a relação de catálise que eu uso no meu produto? No caso aqui 5:1, então eu vou procurar aqui escalinha de 5:1. Tá aqui ó, 5:1. Ah, mas o copinho é da Skylark, eu posso usar o primer da Royal? Você está trabalhando com volume. Se é volume, o copinho pode ser de uma marca, o produto de outra, não vai ter problema nenhum. Então aqui 5:1, coloquei até o primeiro número aqui da primeira coluna, coloquei até o mesmo número da segunda coluna. Então no caso da reguinha, deixa eu pegar da Glasurit, que ela tem uns números grandes aqui, fica mais fácil de entender. Digamos que o meu material, a relação é de 2:1, eu tenho aqui a escala primária, né, a primeira escala aqui, e a segunda escala que está um pouquinho mais elevada com os mesmos números. Então eu tenho aqui 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4, 5 e 5. O que é importante? Eu vou definir o quanto de produto eu preciso. Por exemplo, eu preciso aqui de meia lata. Então, onde estaria meia lata aqui? Meia lata está próximo do número 3. Então, o número 3 é o material que eu vou estar com ele preparado. Então, vou colocar até o número 3 com o material principal. No caso aqui que eu mostrei o exemplo é o primer. Depois eu venho até o outro número 3 com o catalisador. Se eu for fazer uma lata cheia, então no caso aqui a lata cheia seria o número 5. Então, vou colocar até o número 5 com o primeiro material e até o próximo número 5 com outro material. Que é importante? A gente sempre olhar onde vai parar essa mistura. Por exemplo, se eu olhar aqui, ó, o número 6, ele cabe dentro da lata, até o número 7. Porém, quando eu colocar o catalisador, ele vai ficar fora da lata. Então aqui não tem como eu usar o número 6. O máximo que eu usaria, se a minha escala fosse 2:1, usaria até o número 5, que o limite dele seria próximo à borda. Vai ficar ruim de misturar, mas dá para tocar. Outra opção que eu tenho, um becker graduado, né? Então tem um beckerzinho graduado aqui. No caso desse aqui é de 1 litro, tenho menores também. Tenho mais 2 exemplos que eu trouxe aqui. Esse aqui vai até 100 ml e esse aqui até 50 ml. Ah, então vou usar os 3 para catalisar? Não.
A minha relação aqui é 5:1, certo? Então eu vou pegar meu copinho, vou colocar, por exemplo, até 500 ml, se for um volume grande de produto que eu vou usar. 5 partes de um até 600 é uma parte do outro, ou seja, 5 vezes o primeiro material em relação ao segundo, 500 ml para 100 ml. Ah, mas é muito material, vou aplicar numa capa de retrovisor. Meu, pega um copinho menor. Então vamos lá. Esse aqui eu vou até 50 ml de primer e até 60 ml de catalisador. Tem uma relação de 5:1, igual ao outro, porém com um volume menor, mas ainda é muito. Vou pegar esse outro aqui, vou colocar, por exemplo, até 2,5 de um e meio do outro. Então vou simplificar aqui a quantidade de produto, vou usar uma quantidade menor. Lembrando que todo material catalisado, ele tem o que a gente chama de vida útil da mistura, ou seja, uma vez que eu misturei esse cara com esse, ele vai começar a reação química e eu vou ter um intervalo de tempo aí para utilizar. Sobrou primer, então catalisei a lata inteira de primer e sobrou meia lata de primer. O que eu faço com essa meia lata de primer? Eu vou perder ela. A menos que eu tenha uma outra peça para fazer a aplicação logo em seguida. Caso contrário, vai dar a vida útil da mistura e esse material se torna impróprio para uso. Ah, mas aí eu coloco um pouquinho de thinner nele, ele vai diluir e eu consigo aplicar. Não recomendo porque a reação química dele, uma vez que misturou um material com o outro, ele já vai dar princípio, ele vai dar início na reação química e isso pode comprometer a qualidade do produto. Então, cuidados que a gente tem que ter. Usar o catalisador correto, apesar da latinha ser igual, eu não posso trocar esses caras aqui que eu posso ter problema. Então, usa o que é Royal com Royal, o que é Sherry Williams com Sherry Williams, o que é Maxi Huber com Maxi Huber. Usa na quantidade correta que o fabricante indicou, então na embalagem vai ter as letrinhas miúdas que a gente vai dar uma lida. Se não tiver aqui, pega o celular, vai dar uma fuçadinha ali no site do fabricante, você vai achar a indicação disso daí. Ou, na pior das hipóteses, põe na descrição aí que eu respondo para você aí com a resposta correta daquele material. Então, tô com o material aqui da, sei lá, da Wanda e eu não achei a informação. Meu, coloca nos comentários aí que eu respondo para vocês, beleza? Isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida que tiver aí, deixa nos comentários aí que assim que possível eu vou responder a todos aí, beleza? Grande abraço aí, não esquece de se inscrever no meu canal, esquece de colocar aí as notificações para você receber o aviso de todos os nossos vídeos e até o próximo vídeo, beleza? Valeu, obrigado a todos aí.